Hoje nós vamos ler do verso 18 ao verso 27. Marcos 12, do 18 ao 27. E assim então nos diz a palavra do nosso Deus. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, Deus de misericórdias, agora, Senhor, nós clamamos a Ti pela Tua iluminação. Transforma, ó Deus, o nosso coração pela Tua santa palavra, moldando-nos, ó Deus, à Tua vontade. Nós temos muitos planos e um planejamento extenso, aguardando uma nova semana começar. Mas te pedimos, ó Deus, que cada detalhe disso que pensamos e planejamos esteja de acordo com a Tua vontade. E se não estiver, Senhor, neste momento em que ouvimos a Tua pregação, que o Senhor já vá tirando do nosso coração, remodelando, ó Deus, a nossa forma de pensar, pois nós queremos Te honrar. E o Senhor agora vai nos ensinar para que façamos isso de uma maneira que Te agrade. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E aí, o que você acha? Foi uma boa pergunta essa. Tudo bem que você já leu até o fim do texto e viu que Jesus já acabou com eles. Mas o que você acha? 7 casamentos. Pode abaixar um pouquinho para eu ficar mais solto aqui também. Aqui para mim está alto. Muito bem. O que você acha? O que deveria acontecer? Jesus disse que eles estavam trabalhando e exercendo ali todo o tempo deles num grande erro. Mas o que você acha? Você ficou com uma dúvida, não ficou? E eles ainda vieram pautados, agora baixou muito. E eles vieram pautados pela lei. Que coisa, não? O que é que você acha? Não me fica olhando assim, não. Eu não vou responder agora. Vamos adiante. O texto, apesar de trazer este dilema, que também já foi demonstrado pelo próprio Cristo, que é um erro pensar desta forma, ou até mesmo usar a palavra de Deus desta forma, o texto nos mostra uma lição muito mais ampla acerca do conhecimento de Deus. Porque quando Jesus começa a respondê-los, lá no versículo de número 24, ele já começa dizendo: não procede o erro de vocês de não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. O assunto aqui desse texto não é meramente casamento, ressurreição,
mas o conhecer a palavra e o poder de Deus. Porque conhecendo verdadeiramente, nossa interpretação vai mudar para muitos fatos. E nós vamos fugir daquele tipo de teologia que eu citei aqui na última pregação. Aquela teologia especulativa. Veja bem, assim como esta questão aqui, nós temos várias outras. Quando é que Jesus vem? Como ele vem? Nós temos mostras na Bíblia dos sinais da vinda do Senhor. Mas você nunca parou para pensar como é que seria? A Bíblia fala várias vezes de trovões e relâmpagos. E às vezes quando vem uma chuva forte, você já não pensou? Será? O fato, meus irmãos, é que este texto nos aponta para uma verdade. Nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. E o tema deste texto, deste trecho que nós lemos é este: o conhecimento do Deus vivo. Este conhecimento verdadeiro traz dois benefícios para nós, que são as lições de hoje. O conhecimento do Deus vivo, primeiro, nos livra do erro da incredulidade. Isso está do verso 18 ao verso 23. E depois, o conhecimento do Deus vivo nos ensina sobre o poder de Deus sobre a morte. Duas lições, então. Conhecimento do Deus vivo nos livra da incredulidade e nos ensina sobre o poder de Deus sobre a morte. Vamos ao texto, então. Porque ele revela a todos nós a falta de crença na palavra de Deus. E é exatamente esta falta de crença que conduz a humanidade ao erro. E este erro distancia as pessoas do próprio Deus. Uma vez que Deus é Deus, santo e soberano, e que revela a sua vontade a nós, estar distante desta vontade nos conduz ao erro. E estando errados em relação ao Senhor, nós também estamos distantes do próprio Deus. Por isso é tão fundamental ter um bom conhecimento do Deus vivo. E esta ideia de não crer na palavra de Deus e de se distanciar do Senhor acontece desde o início da humanidade. Deus disse: não coma. E eles comeram. E depois de comerem, fugiram. Não é? Adão, onde estás? E aí ele responde: eu ouvi a tua voz e fugi. É assim desde sempre e continuará sendo assim, a não ser que o Senhor intervenha. Somente o Deus Todo-Poderoso pode transformar um coração incrédulo, dando a esta pessoa a oportunidade de conhecê-lo verdadeiramente e viver longe dos enganos. Todos nós precisamos de Deus para crer nele, em seu poder e em tudo que ele mesmo revelou sobre si na palavra dele. Não tem jeito. E nós vivemos um tempo em que todos sabem de tudo. E muitos têm cursos para vender. No ano passado, a gente viu mais um curso sendo montado. Compre o curso e você aprenderá a memorizar versículos da Bíblia. Até isso venderam ano passado. Cursos teológicos aos montes, mas nenhum deles está ligado diretamente à própria palavra de Deus, e sim com pensamentos filosóficos. Pode procurar e você vai encontrar muita gente, sendo até mesmo tirada de comunidades, de igrejas, porque focaram seus olhos naquele pregador ou naquele professor de teologia, e assim todo o restante da fé cristã é deixado de lado. Porque o conhecimento da palavra de Deus não está sendo elaborado corretamente. As pessoas se desviam, erram e se afastam do Senhor. Continua acontecendo. O que é pior é quando o curso
é sobre estudar a Bíblia e este curso tem que ser pago. Isso é pior. De graça recebestes, de graça dai. Não estou falando de curso teológico. Estou falando daqueles eventos, daqueles cursos que estão girando em torno do ensino da palavra de Deus. E tantos outros problemas. O fato é que o coração incrédulo pode ser transformado somente com a palavra de Deus. O texto nos mostra esses dois momentos, do verso 18 ao verso 23, que há um erro de interpretação sobre Deus. E depois, a verdade sobre Deus é revelada. Jesus confronta o erro dos que pensavam não haver ressurreição dos mortos, afirmando que ela existe e, assim, demonstra o poder de Deus sobre mortes e também a autoridade das Escrituras. Este confronto de Jesus com os saduceus, que é este grupo que não acreditava na ressurreição dos mortos, aconteceu naquela mesma trajetória. Como você sabe, este é um dia extremamente intenso para Jesus, de grandes confrontos. Ele já está em Jerusalém, na sua última semana de vida, perto da Páscoa, e aí agora a perseguição aperta. Jesus já confrontou o erro dos fariseus, dos escribas, dos herodianos, e agora vem eles, os saduceus. Alguns estudos apontam que a atividade principal deste grupo, dos saduceus, era o templo. E eles tinham um zelo muito grande pela guarda do dia do Senhor. Se assemelhavam um pouco, ou em quase tudo, aos fariseus, com um único detalhe de diferença. Qual? Eles não acreditavam na ressurreição. Dizem até que, como a principal atividade deles era o templo, quando o templo foi destruído, eles meio que foram espalhados por aí e não se deu mais notícia deles. Mas você tem este grupo trabalhando ativamente, mesmo depois da subida de Cristo aos céus. No livro de Atos, você vai ver alguns exemplos dos saduceus estando ali, atrapalhando a pregação do verdadeiro evangelho. O texto, então, registrado por Marcos, no versículo 18, já abre para nós o erro da interpretação. Diz ele que os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Eles já vêm com esse entendimento e Jesus já sabia. E qual é a pergunta deles? E aí? O que acontece quando eles ressuscitarem? Semana passada nós pensamos um pouco sobre estes momentos que acontecem com a gente. Quando nós recebemos algumas questões irônicas sobre a nossa fé. E como é que a gente responde? Diz aí, pastor, como é que é? Como é que funciona isso lá na igreja de vocês? E agora, de novo, se nós não estamos bem embasados no conhecimento de Deus, a primeira reação que você tem num questionamento como esse é tremer o olho e tentar piscar. Já reparou isso? Quando alguém vem com uma pergunta difícil para você, você dá uma piscada assim, tenta achar a pergunta em algum lugar, a resposta. Mas quando a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, nós conseguimos responder segundo a palavra de Deus. Então, o chamado para nós hoje é que nós devemos crescer no estudo da palavra de Deus. Porque o conhecimento do Deus vivo nos livra de erros. E do principal deles, o erro da incredulidade. Estes homens saduceus, eles não criam na palavra de Deus, porque a palavra de Deus dizia que havia ressurreição dos mortos. E o que há de mais curioso é que, olhando a cronologia do ministério de Cristo Jesus, uma ressurreição já aconteceu aqui. A ressurreição de Lázaro. Se você for comparar todos os evangelhos e colocar o ministério de Jesus em cronologia, este texto que nós estamos estudando hoje vem posterior à ressurreição de Lázaro. Então, esta pergunta é extremamente provocativa e revela a incredulidade daqueles homens.
E aí eles vão no assunto do casamento. Segue o texto até o versículo 23, com eles montando a lógica então para nós. Qual é a lógica? Existe na lei de Moisés uma cláusula autorizada por Deus de que quando um marido morrer sem deixar descendência, o parente mais próximo pode tomar a esposa do seu irmão, a viúva, para levantar e manter alto o nome do morto e a descendência dele. Esta lei é chamada lei do levirato. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 25. Recentemente, nós passamos pelo capítulo 24 de Deuteronômio, quando vimos a lei sobre o divórcio. E agora vemos esta outra lei, capítulo 25, versículo de número 5. Se irmãos morrerem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Você já conhece isso. A história de Ruth é sobre isso aqui. Boaz é o parente mais próximo. Tinha até o fulano, mas o fulano não quis resgatar Ruth. Então esta era uma prática conhecida. Vêm os saduceus e jogam o argumento no absurdo. Vamos lá, já que pode, e se 7 morrerem? Como é que fica? Mas não é aqui. Como fica quando eles ressuscitarem, já que existe a ressurreição? Como é que vai ser essa casa? Pensa a festa de aniversário. É desse? Não, não é. Não sei o quê. É pai? Não, não é. Enteado? Não, filho. Não sei. Saduceus miseráveis. Mas quando todas as pessoas incrédulas na palavra de Deus começam a pegar argumentos da palavra de Deus e levar para o nível do absurdo para testar a palavra de Deus, estas pessoas não estão querendo estudar a Bíblia. Elas não acreditam na Bíblia. Nós cremos no assim diz o Senhor, de Gênesis a Apocalipse. Eu creio na Bíblia sim. Se você não crê assim, você procura os presbíteros, você tem problemas para resolver. Porque você fez compromissos de crer nas Escrituras assim, do jeito que elas estão aqui. E a resposta de Jesus é muito clara para eles. Vê o versículo 23, quando eles então concluem a lógica do seu pensamento. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Antes de prosseguir, você precisa conhecer a palavra de Deus. E assim você estará livre da incredulidade. Neste tópico, nós precisamos mexer com ele. Falar sobre o casamento. Que coisa mais maravilhosa. E eu não quero descer aqui a detalhes que nós já trabalhamos. Mas você precisa entender que o casamento é um remédio para a nossa existência nesta vida aqui. Uma vida de grandes dificuldades, de viver sozinho, de gente cheia de solidão e de remédios por viver sozinho. O Senhor nos deu o casamento como um remédio para a nossa solidão. Mas também o casamento é um remédio contra a impureza. Se nós vivemos sozinhos, as necessidades
que constitutivas, Deus fez para que nós tenhamos aquelas necessidades. Nós vamos buscar resolvê-las, porque elas de fato são necessidade. Então o casamento vem neste lugar, para nos dar conforto, para nos dar remédio contra a impureza também. Principalmente, como diz 1 Coríntios capítulo 7, para aqueles que não conseguem se controlar. Então, para que não haja impureza, que se case. Paulo até diz assim, olha, eu prefiro que você fique sozinho, para servir ao Senhor com todo o seu ser. Porque quem casa se ocupa das coisas do mundo, de como agradar a esposa ou o esposo, de como cuidar dos filhos e da casa. E também de honrar o Senhor. Mas quem é só, vive só para Deus. Mas se alguém não consegue se controlar, que case. O casamento é um remédio contra a nossa solidão. O casamento é um remédio contra a nossa impureza. Sendo assim, ele também tem data para terminar. Sabe aquela frase? Até que a morte nos separe. Porque depois não precisa. Quem é crente, quem foi salvo pelo sangue de Cristo, não precisa mais desses remédios. Porque já estará no melhor lugar do mundo, em companhia direta do Senhor Deus. E não terá mais problemas com a impureza, porque estará livre do pecado e da morte. Esta é a conta bíblica. E é por isso que você ouve muito falar que é até que a morte o separe. Porque o casamento é este remédio. Mas haverá um momento em que nós não vamos mais precisar do casamento. Calma aí, esposa, fica tranquila. Daqui a pouco vai dar errado essa conta aqui lá em casa, na hora do almoço. Que história é essa? Mas também não pergunte para ela se ela vai achar melhor não viver comigo. Ó, descanso. Dos casais que vivem muito tempo junto, é assim, né? Não é ironicamente, mas fala assim, não, descansou. Você fala com o viúvo, você fala, não, descansou, graças a Deus. Porque o casamento é complicado. São pecados sendo mostrados e corrigidos pelo Senhor. Enquanto que o cônjuge que foi ofendido pelos pecados também é trabalhado pelo Senhor para ceder o perdão. É uma tarefa árdua. Mas se nós não olharmos para o casamento como sendo dádiva de Deus, como remédio para a nossa solidão e para a nossa impureza, aí nós vamos torná-lo descartável. Mas este presente de Deus tem validade. Quando o Senhor nos chamar, aí a gente não vai precisar de mais nada. Então, lá no céu, fique bem claro hoje, se você ainda tinha essa dúvida, essa família aqui vai estar tranquila na ideia dos saduceus. Porque eles não estarão mais num vínculo de casamento. Não precisa mais. Eles estarão com o Senhor. Não precisam mais de remédio, porque já receberam a satisfação para esses dois problemas principais: solidão e impureza. E é por isso que o Senhor responde desta forma. Então, cresça no estudo da palavra de Deus. Ainda falando sobre o casamento. Observe que coisa interessante. O Senhor Jesus inicia a sua resposta no versículo de número 24, dizendo: vocês estão errados. E o erro de vocês não procede do fato de que vocês não conhecem o poder de Deus e não conhecem as Escrituras? E aí vem o versículo 25, que você ainda está na dúvida em acreditar, mas agora você vai ler a Bíblia, certo? Pois quando ressuscitarem, verso 25, de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém
são como os anjos nos céus. Não vai ser mais necessário. Mas é só quando a gente ressuscitar. Entendeu? Certo? Os homens aí que gostam de uma brecha da lei, né? Só quando aí você vai ter que enfrentar a dor do luto, vai ter que nutrir a esperança no retorno de Cristo, porque quando ressuscitar, essa dor total e essa saudade vai embora. Mas só quando Cristo voltar. Enquanto isso, a gente vai pedindo para o Senhor aliviar o coração de saudade que a gente tem. Mas haverá a ressurreição. É isso que o Senhor Jesus afirma. Eles não casarão e nem se darão em casamento. Serão como os anjos. Serão como os anjos, na presença do Senhor, voltados como ministros do Senhor para honrá-lo. Então, Jesus dá esta frase no verso 25, mas esta frase é antecedida pelo confronto. Vocês, saduceus, pensando desta maneira, revelam falta de conhecimento nas Escrituras e no poder de Deus. Primeiro, porque eles não acreditavam na ressurreição. E segundo, porque eles não interpretaram corretamente o ensino sobre o casamento. Agora, Jesus vai tratar sobre a ressurreição dos mortos. Versículo de número 26. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não têm lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhes falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Laborais em grande erro. De novo, a ideia do erro aqui, ó. Vocês estão trabalhando em cima de um grande erro. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Só que o verbo está no presente. Não fui o Deus de seus pais, eu sou o deles. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus é um Deus de vivos. Por isso a gente iniciou o culto lembrando daquela expressão do rei Ezequias. Enquanto estamos vivos, vivemos para Deus. Casados para Deus e por Deus. Viúvos para Deus e por Deus. Solteiros para Deus e por Deus. Enquanto vivemos, vivemos para Deus, porque Deus é um Deus de vivos. E quando o Senhor nos chamar, estaremos com o Senhor. Na certeza de que haverá um dia em que ressuscitaremos, porque o nosso Salvador morreu e ressuscitou. É assim que nós lemos na liturgia, sendo ele a primícia dos que dormem. Como ele conquistou vitória sobre a morte, nós que estamos unidos a ele, já somos vitoriosos sobre a morte. Quando um dos nossos vai para o Senhor, nós precisamos, além da tristeza e da saudade, nutrir em nós a certeza de que um dia, esta pessoa que foi salva pelo sangue de Cristo ressuscitará e viverá eternamente. Foi isso que Jesus disse para a irmã de Lázaro. E ainda perguntou, você crê nisso? Aí ela falou, creio. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A falta de conhecimento da palavra de Deus vai levar você para um estado de incredulidade e de distância do Senhor. Agora, o contrário é verdadeiro e poderoso. O conhecimento do Deus vivo nos ensina muito e nos livra do erro da incredulidade. E nos ensina sobre o poder que Deus tem sobre a morte. Nós oramos aqui por pessoas que estão com dificuldade na saúde. Não só hoje,
mas em muitos domingos. E se essas pessoas morrerem? Pensa aí, se essas pessoas morrerem, a primeira coisa que vai aparecer é um miserável procurando o pastor e falando assim, pastor, orou pela pessoa domingo, hein? Ela foi. Eu já ouvi isso algumas vezes. Mas e se essas pessoas morrerem? Se elas não forem crentes, aí a gente vai ficar um pouco machucado, porque a gente sabe que elas não foram salvas pelo sangue de Cristo. E então permaneceram nos seus pecados. E elas ressuscitarão no dia de Cristo. E estarão diante do juiz supremo de suas almas. E ouvirão o decreto eterno dizendo, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mas se esses nossos queridos morrem hoje e são crentes salvos pelo sangue de Cristo e pelo poder de Cristo que venceu a morte, essas pessoas já estão descansando dos tormentos dessa vida e já estão desfrutando da presença de Deus. E no último dia elas ressuscitarão com seus corpos glorificados. Pessoas que morreram e tiveram seu corpo muito afetado por algum acidente estarão totalmente restabelecidos. Pessoas que desapareceram no momento da sua morte e nunca mais foram encontradas estarão de pé diante do trono do Senhor. Todos os nossos queridos, todos os salvos pelo sangue de Cristo, estarão vivos eternamente. Você crê nisso? Porque isso muda a sua maneira de interpretar as coisas. Não é fácil passar pelo luto. Ainda ontem nós estávamos com amigos conversando e um deles falou assim, não sei onde é que vai dar essa história, mas ela está engraçada, dizendo da ironia de uns fatos que Deus está fazendo na vida dela. E aí um dos que estava ali conversando falou assim, não, logo logo vem a resposta. Eu falei, irmão, talvez não venha a resposta. Mas a gente vai ter paz, porque Deus dá paz que excede todo entendimento. Talvez a gente não saiba por quê, mas em paz nós estaremos. E aí eu falei para ele, eu não sei por que eu não estou com os meus 6 filhos aqui. Eu não sei. E eu ainda não tenho resposta. E eu acho que eu não vou ter resposta. Mas eu estou em paz. Ah, pastor, está chorando? Eu estou chorando, eu estou com saudade. Saudade de alguns que eu nem pude carregar no colo. A minha oração durante a gestação da Melissa é, Senhor, deixa eu pegar no colo. Agora o meu braço está quase caindo. De tão pesada que ela está e tem que ficar no colo ainda. Mas nós temos paz. Porque nós sabemos e cremos nas benditas promessas do Senhor. O sofrimento vai acabar. O Senhor prometeu, nem que seja na morte. E a morte talvez seja o melhor remédio para nós. Para os crentes, em especial. Porque não teremos mais as dificuldades desse mundo. Não teremos mais as tristezas que esse mundo impõe sobre nós. Não estaremos mais às voltas com os nossos próprios erros constantes. Porque estaremos com o Senhor, onde não há pecado, onde não há mal, onde o Senhor reina e já destruiu todos os nossos inimigos.
Então, assim como a própria palavra nos ensina sobre o casamento, neste texto, que precisa ser encarado por você como um remédio, enquanto a morte não chega, a palavra de Deus também nos ensina sobre a verdade da ressurreição dos mortos. Isso deve queimar o nosso coração. Fazer a gente parar um pouco de olhar só para esse mundo aqui, que está quebrado mesmo. E que ao mesmo tempo em que está quebrado, está sendo restaurado pelo poder do Evangelho. Mas todos os defeitos deste mundo só serão restaurados quando Cristo regressar. E nós temos a promessa do próprio Deus, que um dia aquele que vem virá e não tardará, trazendo salvação em suas asas. Eu não sei se eu ou você viveremos ainda com angústias até o dia da nossa morte, ou até a vinda de Cristo. Mas que a certeza da ressurreição faça você ficar em pé diante de tentações, de tribulações, de tristezas, de incertezas, mas que você, crente, esteja sempre de pé diante do poder de Deus, que foi capaz de já vencer a morte. Ela não será vencida. Os nossos inimigos todos já estão vencidos. É isso que a Bíblia nos ensina. É fundamental, portanto, que eu e você conheçamos o poder de Deus para evitar erros e também para renovar a nossa esperança. É muito difícil lutar com muitas coisas, principalmente com aquelas que são recorrentes. Mas a vitória já está garantida para o povo de Deus. Aqui ou na ressurreição. Mas você precisa crer que Jesus Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Eu quero então aplicar esta verdade a todos nós, dizendo que você deve, em primeiro lugar, confirmar todo o seu conhecimento com o ensino bíblico. De novo, a gente se vê naquela dificuldade de achar uma palavra melhor e mais clara. Aqui você pode traduzir confirmar por confrontar, por chancelar, por validar. Essa é a minha ideia. Nós todos temos uma carga grande de conhecimento. Seja um conhecimento herdado, seja um conhecimento da própria vida, de experiência, ou um conhecimento teórico mesmo. Todos nós aqui temos. Se eu perguntar para você qual é a temporada melhor para se comprar alguma coisa aqui, você vai falar. Ó, pastor, bergamota é aqui, ó. É nessa data aqui. Pastor, quiabo, esquece, não existe aqui em Santa Catarina. Você sabe, seja o que for. Tem gente aqui que sabe muito bem os ciclos das águas. Muito bem. E nunca estudou oceanografia. Todos nós temos conhecimento. Mas todo esse conhecimento ele precisa ser confirmado pela palavra de Deus. Porque se não for assim, nós vamos ser levados para a incredulidade. Nós nos distanciaremos de Deus. E estaremos sempre à mercê da vontade de um outro homem. Pense nas questões doutrinárias. A gente chega aqui e fala assim, ó, daqui para frente a doutrina é essa. Muda o pastor ou os presbíteros e eles vêm aqui na frente e falam assim, ó, daqui para frente a doutrina é essa. O que você faz? Mas aí alguém vai falar assim, não, tem que honrar as autoridades. Cegamente? Confirme o seu conhecimento pelas Escrituras. E as denominações, as instituições religiosas estão ruindo por causa da falta do conhecimento da palavra de Deus.
por estarem longe da autoridade das Escrituras, lançaram seu conhecimento sobre a autoridade de um outro homem falho e abandonaram a autoridade das Escrituras. Vivem às cegas, tateando para encontrar a luz. Vivem como esquizofrênicos, dependentes da vontade de um homem. Confirme todo o seu conhecimento na palavra de Deus. Segunda coisa, confie no poder de Deus. O nosso Deus é poderoso. Pastor, mas eu estou esperando a resposta e não vem. Pode até perder a esperança, mas não deixa de confiar no poder que Deus tem para te entregar o que você pediu ou para reverter o que você está precisando. E esta é uma área muito difícil para o ser humano, porque nós somos orgulhosos e tentamos resolver sozinho. Todo mundo tem dificuldade, uns mais do que outros. E esses que têm menos dificuldade, como irmãos, precisam ajudar os que têm mais dificuldade em não esperar a mão de Deus agir. Confie no poder de Deus. E a terceira e última coisa, creia na ressurreição dos mortos e assim renove a esperança na eternidade. A ressurreição dos crentes, meus irmãos, todos os nossos queridos. E aqui a gente dá um passo atrás, tá bom? Na nossa observação. Para a gente não cair no mesmo erro dos saduceus. A gente olha um pouquinho mais distante. Qual é o fato? O fato é, todo crente ressuscitará e habitará eternamente com o Senhor Deus. É ali o nosso local de observação. Ah, pastor, eu vou encontrar com meu filho? Não sei. Com a esposa você já sabe que não vai encontrar. Não em forma de esposa. Ou, melhor dizendo, no papel de esposa. Melhor dizendo. Senão você já vai também para a forma. Tem gente que é muito criativa e já começou a pensar num anjo da lâmpada. Calma aí, irmão. Mas a ressurreição acontecerá. Observa mais de fora. Todo mundo que professou a fé em Cristo Jesus, mas que verdadeiramente foi alcançado pelo Espírito Santo, que é o solo fértil, que produziu a 100, a 30 por 1, essa pessoa vai ressuscitar. E mais do que ressuscitar, viverá eternamente com o Senhor. Nós estaremos juntos, todos os crentes, vivendo eternamente com o nosso Deus. Mas aqui também fica o aviso para que nós todos sejamos intencionais na evangelização. Porque quem não é crente também vai ressuscitar. Para sofrer tormentos eternos. As pessoas precisam ouvir sobre a ressurreição. E não sobre reencarnação. Entende? Porque a reencarnação é totalmente diferente de ressurreição. A reencarnação é a tentativa da pessoa de se tornar melhor, até que ela se torne um espírito de luz. A ressurreição põe no poder de Cristo a certeza de que você, pela graça, sem nenhum pingo de suor, se tornará santo eternamente. Aí eu acho que é melhor, né? Do que imaginar que você pode voltar numa mosca. A ressurreição é imediata. E não tem nada relacionado com o seu esforço, ainda que morto, tentando expurgar os seus pecados. E liberta os familiares também de tentar, pelas próprias obras, perdoar pecados daqueles que já estão mortos. A ressurreição põe em Cristo o único homem, que também é Deus, o único, o Filho unigênito de Deus que se encarnou, põe nele o único santo, obediente até o fim, põe nele a obra. Ele veio,
deixou a sua glória, foi obediente até a morte de cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Pode pôr o nome de qualquer pessoa na lista, ninguém vai conseguir morrer e ressuscitar. Até um dos nossos presidentes, certo, Miguel? Até falou assim, olha, eu salvei vocês. Meu nome agora está na eternidade. Vocês querem se livrar de mim, mas vão se lembrar de mim constantemente. Mas nem ele conseguiu prover salvação para o povo. A estatal que ele fundou quase faleceu recentemente. Meus irmãos, nós precisamos crer na ressurreição dos mortos. Você disse que creu nisso. Quando diz lá, no credo apostólico, lembra? Creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Então viva desta maneira. Conhecimento do Deus vivo nos livra de erros da incredulidade. Nos ensina sobre o poder dele sobre a morte. Então, confie no Senhor, confirme tudo que você conhece na palavra de Deus, creia na ressurreição dos mortos. Cresça no conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar, vamos ler Romanos 8 e encerrando assim a pregação. Romanos 8, 15 a 25. Romanos 8, 15 a 25. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Vamos ler todos juntos o 25? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que seja assim na nossa vida, para que a glória de Deus seja exaltada em nós e estejamos sempre tranquilos na condução do Senhor e certos do seu regresso. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra que nos reanima, que nos põe em pé e nos motiva a viver segundo o teu querer. Ajuda-nos a confiar mais em ti e menos em nós, a confiar mais na tua palavra e menos na força do nosso braço. Renova em nós a esperança, ó Deus bendita, do teu retorno. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém.